Só esperar chegar o primeiro aqui que entrar e aí vamos fazer a transmissão. Quero. Fontes. Qual que é essa caixa? Fontes. Fala, Juliano, bom dia. Tudo bem? Já voltou aos trabalhos? Estamos aqui às 10 horas tentando vencer um grande desafio de fazer entrega de conteúdos para vocês. Eu e minha esposa aqui do lado. Gostaria que você compartilhasse com o pessoal aí que a gente já vai estar entrando, tá bom? Fica à vontade. Estou fazendo uns testes aqui ainda também do Facebook, do YouTube. Mas parece que não está dando certo. Não sei qual que é a configuração que a gente precisa estar fazendo aqui. E a gente está ao vivo aqui, ó, enfrentando o desafio eu e minha esposa. Sabe por quê? Eu quero falar com você, Juliano. Principalmente com você que está aqui, tá? Não sei, deixa eu tentar colocar essa coisa longe assim que a gente começa a conversar aqui, ó. Nós temos um grande desafio de fazer as coisas, de não conseguir trabalhar junto. E esse é o maior desafio que a gente tem. Sabe por quê? Que a gente tem certos perfis comportamentais. Eu e ela. Eu sou dominante e influente e ela estável e influente. Não conforme influente, estável e influente. Estável. Só que em alguns momentos da nossa vida nós somos cobrados como é que eu posso dizer? Nós somos cobrados e somos exigidos que a gente tenha uma flexibilização talvez do que a gente não é.
E muitas coisas que acontecem na nossa vida, eu vejo tanto na família da Kátia quanto na minha família, que nós fomos trabalhados para sermos quem nós não somos, não identificando quais são os nossos perfis. E essa relação tem tudo a ver do que a gente vem trabalhando, do que a gente vai e quer entregar para vocês. Muito bom dia, Igor. Tudo que a gente quer entregar com relação à inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? O que é esse drops? Esse que vocês viram aí tanto no Facebook, no Facebook, no Instagram, que a Kátia mesmo tem feito, que eu não tenho habilidade disso e às vezes eu largo uma atividade para ela estar fazendo, mas ela como conforme, como estável, precisa de uma validação, e eu como dominante, influente, para mim é tocar o barco quanto mais rápido possível. E saber lidar com essas emoções é muito importante, né? Eu vou falar para vocês, os desafios são rotineiros. E a facilidade de desistir é muito grande. Sabe por quê? Porque executar é difícil. Enfrentar é difícil. Fazer com que as coisas sejam diferentes é difícil. É muito fácil desistir. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil desistir para certos perfis comportamentais. E é muito difícil de desistir para outros tipos de perfis comportamentais. E o que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Pelos desafios que eu, você e todos enfrentamos diariamente nas relações de nós conosco mesmo, com você, eu comigo mesmo, você com você mesmo e eu com os outros, você com os outros. E essa relação para com Deus tem a relação do que a gente vai entregar no Drops. Aí eu vou falar para a Kátia, no nosso grande desafio, vou falar para ela, falar um pouco sobre o Drops. Qual que é a ideia desse Drops, quanto é que se tem data para acontecer, como é que ele está. Fala aí, Kátia. Se apresenta, né? Minha esposa, Kátia, né? Para quem não conhece, nós somos casados há muito tempo. Nós vamos, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos nós vamos completar 20. Até esses dias a gente estava vendo que bodas a gente comemora. Você esqueceu agora, né? Não, a gente tem 17 anos. Se a gente tem 3, eu estou fazendo uma conta. Eu não tô, sabe, olha qual que é a facilidade. É mais fácil entregar a resposta pronta. É mais fácil entregar a resposta pronta do que fazer você pensar. Eu posso chegar para vocês, veja como que é o perfil do dominante. Eu quero que você raciocine. E é isso que eu vou entregar, é isso que a Kátia vai entregar. Você raciocinar, não é ficar parado. É muito mais fácil dizer, veja bem como é que é a questão da conformidade. É muito mais fácil dizer, estamos há 17 anos casados, família, ao invés de você fazer uma conta mentalmente. Está vendo o tamanho do desafio? Se eu preciso exigir, eu vou fazer você fazer uma conta simples de arroz com feijão. Mas é muito mais fácil não pensar. Assim como a questão disso daí, tá? Então nós vamos entregar o Drops. Kátia, minha esposa, que estamos há muito tempo juntos e que daqui a 3 anos nós vamos completar 20 anos do nosso relacionamento. Então você sabe quanto tempo a gente tem. Faz a conta. Que preguiça é essa? Fala a verdade. Quanto de preguiça faz parte da tua vida, tá bom? A gente vê a necessidade de melhorar o nosso relacionamento. E a gente está convidando vocês para seguir junto nesse caminho com a gente. Onde a gente vai estar aqui todos os dias, nesse horário das 10 horas da manhã. Aqui no YouTube. Eu olho o dominante. Aqui isso. E no YouTube. Nós precisamos alinhar o YouTube, mas a gente não conseguiu hoje, mas vai conseguir sim. Para quê? Para a gente poder ter um pouco mais de prática na parte de inteligência emocional. Porque às vezes eu pensava que se eu lesse um livro, se eu simplesmente assistisse um curso, ali, como se fosse um pozinho do Pirilim Pim Pim, eu já teria inteligência emocional. Mas a verdade não é essa, né? A gente sabe que inteligência emocional a gente conquista diariamente. E aqui a gente quer dar exemplos práticos, a gente quer mostrar a cara mesmo, como a gente acabou de fazer, agora iniciando. A gente estava tendo os enroscos aqui, um nervoso, outro nervoso também. E a inteligência emocional diz exatamente isso. Porque eu posso ter sabedoria, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu posso ter sabedoria. Se eu vi que o Fábio estava nervoso, eu posso ter a sabedoria de ficar quieta. Mas eu preciso ter a inteligência emocional para eu saber o que é que eu vou fazer com essa emoção que está ali dentro de mim doendo.
onde eu tô sofrendo, onde eu tô com dor, porque se eu não coloco ela para fora, se eu não ajo, se eu não coloco a inteligência emocional em prática, isso não é benéfico para minha saúde e isso não é benéfico para os meus relacionamentos. Então, a sabedoria e a inteligência emocional, elas precisam andar juntas. E é uma conquista diária, né? Da gente colocar em prática. O que é que eu aprendo, o que é que eu coloco em prática, como que isso funciona. E é isso que a gente quer fazer aqui. Né? Para vocês que estão chegando agora, não custa eu pedir para vocês enviarem seus aviãozinhos para o pessoal para convidar para vir para cá, para essa transmissão. A gente não divulgou no Face. Não, foi divulgado no Face, no Instagram, uma pequena... Mas eu acho que o trabalho é a entrega de coração, é o crescer e contribuir, porque a gente está crescendo muito e vamos crescer muito mais aqui com vocês, com as nossas experiências. E a gente quer a sua ajuda agora para que a gente consiga impactar o maior número de pessoas, porque o mundo precisa de inteligência emocional e todos nós precisamos também de sabedoria. Então clica no aviãozinho, vamos contribuir. O que acontece? Veja bem, eu quero que você fique muito assim. Muito se fala, você deve ter visto com certeza, inteligência emocional e talvez seja um assunto cabeludo, mas não é, porque é que ainda não entendo a insegurança que o ser humano tem com relação àquilo que ele desconhece. Ele distancia cada vez mais, então tem que criar uma força, uma energia grande para que você se aproxime daquilo que você não conhece, daquilo que você não entende, para que você tenha um crescimento, ou seja, uma saída de uma zona de conforto. Todas as vezes que você já ouviu algum termo, né, hoje estão difundindo esse meio de entrega de conteúdo, os termos estão tão banais de você ouvir que você subjuga, tem uma grande possibilidade de você estar subjugando que você entende tudo que acontece ali. Porque tem fulano que fala de inteligência emocional, fala outro que fala de crescimento pessoal, ou outro fala não sei do que, e você subjuga, mas você não tem profundidade disso, não tem o conhecimento verdadeiro, ou seja, não é a tua verdade. É simplesmente uma formação de vários conteúdos que acontece, e é isso que a gente está aqui. Tá? O que eu quero entregar? O que a Kátia tem como para entregar? Não é ficar enrolando e falando de coisinhas para definir o que é ou o que não é conceitualmente. Porque sabe por quê? Porque se quer saber o que é inteligência emocional, você vai no Google, entra lá, coloca inteligência emocional e você vai definir. Eu posso falar aqui que é uma habilidade que a gente desenvolve diariamente de gerenciar as nossas emoções em relação a nós mesmos e gerenciar as nossas emoções em relação ao próximo, às pessoas. Porque não adianta, como eu disse, não adianta eu ficar quieta e não gerenciar essas emoções aqui que estão me corroendo por dentro, né? Então, a inteligência emocional é você tratar das tuas relações, tanto as pessoais como as profissionais, tijolinho por tijolinho. Porque as pessoas acham às vezes que estão sentindo, nossa, admiração, mas elas não entendem que aquela emoção que elas estão sentindo é por inveja. Elas acham que elas estão sentindo raiva, mas na verdade o que elas estão sentindo ali é inveja. Então você conhecer as tuas emoções, você saber a hora de falar, com quem falar, como falar, isso vai trazer grandes resultados na tua vida, assim como tem trazido na nossa e vai trazer muito mais. E a gente quer a tua companhia nessa caminhada. Por que eu sorri agora, né? Porque eu tô achando cômico. Pra mim, pode ser que não seja pra você, não seja nem pra Kátia. Porque ela tem o formato dela fazer um trabalho, eu tenho um formato que eu tenho de fazer. Só que o que acontece? A nossa verdade, às vezes a gente quer que os outros sejam, que os outros façam, que os outros executem, conforme a minha verdade. Na minha verdade, muito possivelmente, eu não tenho muitas anotações. Eu acabo colocando e externalizando as coisas que vêm fazendo conexão no que eu vivi, nas minhas histórias de vida. E tá tudo bem. A Kátia tem uma necessidade de estar apontando... Eu preciso de dados, eu preciso
ter segurança daquilo que eu vou falar. Eu não venho e falo. Não. Se eu for falar para você, eu quero que você tenha uma transformação. Entendam, tudo que a gente vai trazer, está trazendo para vocês é de grande conteúdo. Só que para chegar no nível de informação que eu vou passar, eu passei por um grande número de informações para poder trabalhar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu dou aula no curso de administração há 16 anos de uma gama de disciplinas, desde gestão de operação, gestão de pessoas, planejamento estratégico, marketing estratégico, planejamento empresarial, e aí vai, gestão de produção, um monte de disciplinas. E isso faz com que eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou posicionando quem eu sou. Já a Kátia tem uma gama de informação grande, mas tão grande, mas não tem, e deixa de ter alguns quesitos que são apenas dela. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque são as emoções, porque faz sentido das emoções que nós temos. Aí o que acontece? Aqui na nossa, eu vou falar bem de uma maneira bem prática. Eu quero trazer para a praticidade para ficar muito fácil de você digerir isso tudo. No dia de hoje, só nessas primeiras, hoje agora 10h30, quantas coisas você quis que as pessoas fizessem, pensassem e acontecessem da maneira que é a tua verdade? Quer ver? Eu vou citar um exemplo, né? Nesse de querer que os outros façam a minha verdade. Hoje pela manhã a gente já estava se programando aqui, a Kátia foi se fazer as atividades dela, as coisas que ela precisava se programar para fazer, e eu vim fazer os conteúdos, fazer meu esboço, pensar sobre o que era. Mas a Kátia tinha uma linha de pensamento que era o que era dela para trazer. O que é dela não precisa necessariamente ser verdadeiro para mim, porque a minha verdade e os meus sentimentos são a partir daquilo que eu constituí na minha vida desde o momento que eu nasci. Até a questão da gestação da minha mãe, que foi diferente da gestação da Kátia, pode estar alterando as decisões e condições que se tem agora. Por quê? Porque você sofreu situações emocionais. E a gente é construído, sim, das emoções do que a gente sentiu no nosso passado, na nossa história de vida. Então, quando eu trago essa ideia de como é que a Kátia precisa estar organizada para se fazer, não existe o certo dela e o meu certo. Existe o que é certo para mim e o que é certo para ela. E aí eu pergunto, né? Vou perguntar para você, hoje, no dia de hoje, o quanto você quis que fosse do teu jeito aquilo que o outro está fazendo, aquilo que está no controle, na decisão que é do outro está fazendo. O quanto você não tem aceitado as condições que você tem na mão. Eu sempre, você que já foi meu aluno, eu sempre falo assim, quais são as melhores cartas num jogo de truco? Aí, na maior parte das vezes, o pessoal fala assim, é o zap, é o gato, é o 7 copas, é o 3, é o 2. Mas eu vou falar para você, na hora que você está com o carteado na tua mão, no jogo de truco, as melhores cartas são as que você tem na mão. Porque talvez esse 2, esse zap, esse gato, ou seja, são os teus recursos. Quais são os recursos que você tem? Eu gostaria que fosse mais florido. Isso é uma necessidade da Kátia, eu entendo. Mas às vezes as necessidades que ela tem são impossíveis de fazer dentro de uma questão de recurso. Tempo, tecnologia, energia. Às vezes a gente não tem os recursos necessários para fazer da maneira que a gente quer. E você tem que ter inteligência emocional para você entender, para nós entendermos, que tem que ser feito com as cartas que você tem na tua mão, com os recursos que você tem na tua mão. E é simples assim. A gente costuma ter uma ideia de querer florir demais. Tá vendo o quadro de girassol aí atrás? Talvez queira florir, mas talvez não seja florido da maneira que a gente quer os recursos que a gente tem. E a gente quer fazer algo muito mais sem estar utilizando os recursos que a gente tem de uma maneira concreta. Quais são os... Que vem aqui aconteceu? Chegou aqui na hora da live, a Kátia, não sei o que, a gente se desentendeu. Falei assim, nós vamos fazer, pronto, acabou, coloca aqui, vamos fazer com o que tem. Não deu certo o YouTube. Porque tinha o streaming, tinha não sei o que, não sei qual erro. Tudo bem, eu não tenho esse conhecimento, eu vou ficar me martirizando com essa dor porque eu não consegui colocar, ou eu vou fazer com os recursos que eu tenho, que eu estou com o celular na mão e estou agora aqui falando com você. Para pensar. Qual é o recurso que você tem que você não vem utilizando e vem sonhando fazer algo com recursos que você não tem? Isso é emocional. Qual é o recurso que você tem? O coração com vontade de fazer? Vai lá e faz. E eu estava falando no início com relação com os perfis comportamentais.
Todo ser humano, de acordo com a metodologia DISC, você vai ver isso daí em um monte de lugar, é só clicar a metodologia DISC, vai dar lá que as pessoas têm 4 padrões, 4 partes formadoras do seu perfil comportamental. O que é perfil comportamental? É a característica humana que é dela pessoa, a natureza daquela pessoa é. 1, dominante. 2, influente. 2, estável e conforme. Nós, todos os seres humanos, somos a soma de potencialmente mais de 2 partes, mas nós temos os 4 perfis dentro da gente. Sabe por quê? Porque a gente flexibiliza. Eu, às vezes, como dominante, o que é o dominante, né? Dominante é aquele que tem que ser do jeito dele, da hora que ele quer, dê a risada na minha piada, na intensidade que eu quero. O dominante é aquele que, se for desafiado, ele fala assim, poxa, você conquistar aqui. Não, mas eu... Se quer ter um resultado com o dominante, desafie ele. Desafie ele. Então eu sou dominante e influente. Que daí é dominante e influente. Eu tenho os dois elevados acima de 50 pontos. Dominância e influência. E o que é influência? É o cara que quer estar bem com todo mundo. É o perfil da pessoa que está bem com todo mundo. Que a Kátia também é influente. Só que ela é estável antes de ser influente. Né? Então a soma de 2 partes. E eu influente, na maior parte das vezes eu acabo chegando atrasado. Eu vejo que dá tempo de fazer tudo e mais um pouco. Eu gosto de estar no meio, estar em evidência numa roda de conversa. Eu gosto de chamar atenção, eu gosto de estar no palco. Não é nem que eu gosto, mas eu me sinto confortável. Por quê? Porque faz parte do meu perfil. E enquanto eu não entender qual é esse meu perfil comportamental, eu não posso entender aquilo que eu sinto. Quando eu vejo o Fábio no espelho, eu não vejo quem eu sou com os meus olhos sem me enxergar no espelho. Mas quando eu olho nos olhos de quem está olhando no espelho, eu fico olhando assim, poxa, essa pessoa é assim, 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 e faço uma leitura comportamental. Já a Kátia sendo conforme estável e influente. A Kátia é estável, ela aceita tudo, a estabilidade é tranquila de levar. Só que ela é estável, então gosta de estar tranquila, tem uma metodologia a ser seguida de uma maneira leve, não tem uma preocupação com com grandes coisas, com pequenas coisas. Tipo assim, eu como dominante, se o copo estiver fora do lugar, eu fico bravo. A Kátia, como estável, ela não vai ligar. Ela não é que ela não dê atenção. Ela não vai estar gastando tanta energia para uma coisa que talvez não faça tanto sentido para o dominante, mas ela como influente, ela como estável. Agora, ela como influente também tem o perfil de gostar de ser rodeada de pessoas, fazer amizades, estar sendo e comentando sempre dentro dos assuntos que acontecem dentro dos grupos, e faz parte dentro dela. E agora eu confesso para vocês, uma coisa que além da pandemia, também o relacionamento nosso veio e precisa ter inteligência, aí sim entra a questão da inteligência emocional, é que quando nós tivemos o nosso relacionamento há 16 anos atrás, nós tínhamos comportamentos diferentes. Nós sempre fomos as mesmas pessoas com o mesmo perfil. Mas a gente mudou os comportamentos. E talvez, né, abrindo a ideia de como fazer isso, ter sabedoria, como a Kátia acabou de falar, como é que eu tenho que agir com isso? Eu tenho que ter inteligência emocional. Sabe por quê? Porque quando a gente casou, lá há 17 anos atrás, agora eu estou dando a resposta certa, fácil, é muito mais fácil ter resposta certa do que pensar, é muito mais prático, como eu falei. Há 17 anos atrás, quando a gente casou, a gente vivia rodeado de amigos, mas vivia rodeados mesmo. Tinha encontros de segunda a sexta se precisasse. Mas nós estamos na pandemia, eu estou falando de 17 anos atrás. Tinha encontro ali, tinha um colega aqui, tinha turmas diferentes, fazia parte do handebol da cidade, eu treinava, eu fazia, eu tinha meus amigos da faculdade, eu tinha os amigos e assim por diante. O que é bom. Muito bom, não estou falando que está certo ou errado. Mas quando a gente começa a não entender como o nosso perfil, a nossa influência, nosso perfil influente, ele trabalha, a gente começa a agir para aquilo que é o mais importante. E não estou falando que está certo ou errado. Tá? Isso dá inteligência emocional, em começar a entender, para depois termos a questão da sabedoria. E durante essa caminhada de 17 anos, ficaram-se amigos pelo caminho. Mas ficarmos por quê? Porque alguns não escolheram crescer e nós escolhemos. Eu não estou julgando o crescimento dele ou do fulano de ciclano. De forma nenhuma. Mas alguém preferiu ficar parado.
E tá tudo bem eles escolherem, porque cada um deles também tem o perfil deles. E cada um tem a sua velocidade. Velocidade deles. E nós, não é que nós... Olha lá, o filho franciscão aí, ó. E nós começamos a escolher algumas certas prioridades. Dar mais atenção, principalmente nos últimos 8 anos, atenção para nossa família, que quando foi o nascimento do nosso filho Francisco. Nós escolhemos ter essa... Não é reclusão, mas dar atenção para aquilo que talvez seja o mais importante para a nossa vida, que é a família. Que a gente sentia falta. Nós, como influentes há 17 anos atrás, talvez nós não dávamos tanta atenção, tudo bom, Franciscão? Tanta atenção para a família, porque a gente, como influente, dava atenção para os amigos. Vivendo de momentos. Vivendo de momentos. Né? Vivendo de momentos. Vivendo de momentos. O dinheiro pode pagar. Mas a existência, o dinheiro não paga, né? Não. A existência não paga. E nessa história, né? Vamos pensar, então, só fazendo uma reprise, né? Para vocês chegarem aí, o Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Tá em Curitiba? Anderson e Thalia. Olá, Anderson. Poxa, tudo bem? Lá do norte do Paraná. E nesses... Então, eu tô fazendo essa retrospectiva porque não tá no script. Isso, e daí analisando o meu perfil, eu tô aqui. Sem uma anotação, fazendo conteúdo, verter com um pouco, dar vazão para aquilo que eu tenho. Eu dou uma vazão intensa. E o perfil da Kátia, ela precisa... Não entendam, não existe bom, melhor, ruim, o pior. Existe a maneira que cada um é. Então, o que aconteceu lá, há 17 anos atrás, era para ter acontecido. De acordo com os nossos perfis, termos influenciado e tendo mais pessoas e vivendo de momentos. Eu não estou falando que viver de momento é ruim, de forma nenhuma, né? Mas era a fase de nós vivermos de momentos, rodeados com muitas pessoas que talvez tivessem muito valor, ou talvez não tivessem tanto valor assim, mas a gente vivia rodeado. E aí, no decorrer desse crescimento do nosso relacionamento de 17 anos, e vou dizer mais especificamente nos últimos 4, 5 anos, que a gente começou realmente a se entender como ser humano, entender quais são as nossas emoções, a gente começou a mudaram-se os posicionamentos. Não mudou quem nós somos. Mudaram a nossa flexibilidade. Mudaram-se os nossos comportamentos. E no caminho acabou tendo um distanciamento. Não estou falando que é bom ou ser ruim, é natural, acontece quando tem crescimento. Prioridades definidas, a importância que a gente tem que dar para que mais. Se conhecer, e nós daquilo que você realmente acha importante para a tua vida. E a gente começou a trazer o quê? Viver a nossa vida. Que daí está relacionado ao que é duradouro para a nossa vida. São os acontecimentos, não é viver de acontecimentos, do momento, de momentos, mas viver agora. Nós viemos vivendo principalmente... E por que às vezes a gente desencontra? Justamente porque a gente entende. Porque se a gente não se desentendesse... Eu quero que se perceba o seguinte, e confesso agora isso. Se a gente não se desentendesse, a gente poderia ser conivente e aceitar toda a nhaca que vinha acontecendo na nossa vida. Eu acho que não é normal um casal que não bata de frente alguma coisa, né? Nós somos pessoas diferentes. Você e teu cônjuge são pessoas diferentes. Como é que você não... E é uma coisa que a gente sempre discute. Eu falo a mesma coisa e a Kátia sempre fala a mesma coisa. É a mesma coisa para os dois porque nós somos diferentes. Veja bem. Mas eu não posso nem falar nada. Não sou entendido. Não sei... Mas é lógico e natural, porque o pensamento, o comportamento emocional, o comportamento individual dela é diferente do meu. Só que nós precisamos aprender como agir nessas, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou treinando isso na prática, porque a minha vontade de fazer uma cara feia No começo eu converso para vocês, nós estávamos assim, agora a gente já está mais light, não tá? Então, esse exercício de você saber, ter a sabedoria de ficar quieta, porque, né, eu não vou aqui fazer um show, falar mal do meu marido, não vou fazer isso. Eu tenho sabedoria e bom senso, mas eu preciso saber o que eu faço com as emoções que estão aqui.
que eu faço com o que eu tô sentindo? Eu tenho que dar vazão para isso de alguma forma, porque senão eu abro a porta aqui e se eu não tiver inteligência emocional, meu filho vai me pedir um copo d'água, vai latir nele. Eu vou só descarregar tudo nele, né? Ou na funcionária, ou quem quer que seja. E pode ter certeza de uma coisa, quando você estiver estourando com as suas emoções, sendo que você não conseguiu externalizar, colocar para fora elas, vou falar para você, essa dor é tua, mas você vai sangrar essa dor na pessoa que estava mais próximo de você. E o que eu tô fazendo? Eu tô respirando fundo, procurando as qualidades, as virtudes que o Fábio tem. Porque nessas horas, o que acontece? Vem só coisa ruim na cabeça. E a gente tem que fazer uma musculação no cérebro. Pra quê? Pra focar nas coisas boas, nas coisas que ele tem de bom, nas coisas que eu admiro nele. E pensar que é uma ótima oportunidade pra gente falar de perfil comportamental, né? Porque tudo acontece como precisa acontecer. Eu precisava treinar isso, né? Eu vim aqui para falar para vocês algo para que vocês pudessem crescer e eu pudesse contribuir na vida de vocês. Esse crescimento que nós estamos tendo, eu quero que vocês estejam junto. E eu pude também colocar em prática a inteligência emocional hoje aqui. Eu, como dominante, falei assim, ou vai ou racha. Ela não queria, chegou no ponto de a gente não querer, nenhum dos dois queria fazer. Aí eu pensei como dominante, não, nós temos que fazer. A gente já colocou lá dentro do negócio, tem que fazer. Jogar o baralho com as cartas que tem na mão. O meu perfil é um perfil paciente. Eu não ia deixar de fazer, tá? Embora o perfil paciente não tenha nada a ver com isso. Mas eu precisava de um tempo. Eu precisava respirar sozinha e daí entrar. E ele ligou a câmera e colocou na minha cara. Isso pra mim é uma afronta. É uma afronta. Então eu precisei colocar mesmo a inteligência emocional em prática e procurar lá dentro do fundo do baú quais são as coisas que eu admiro no meu marido. Veja qual que é o comportamento dela. Esse é o pensamento dela. O meu pensamento vai ou racha, vamos se empurrar. Na prática. Eu tô te dando uma dica aqui do que fazer na prática, que foi o nosso compromisso, né? Inteligência emocional no teu relacionamento com Deus e o mundo. Porque a inteligência, você respirar, você perceber qual é o sentimento que você tá tendo. Eu tava com muita raiva. Eu tava com raiva e eu tava me sentindo... Eu não estava sendo compreendida, né? Eu estava achando que as minhas necessidades não estavam sendo vistas. Eu não estava sendo respeitada. Mas é o quê? Eu entendo que isso é o perfil dominante, é a maneira dele agir. E antes que eu não sabia disso, eu levava tudo pro lado pessoal. Você acha que eu ia procurar qualidade, que eu ia fazer? Não, eu ia esperar acabar a live e ia mandar merda mesmo. Então, o dominante, ele tem essa explosão, ele pensa, tem uma mente visionária. Já o paciente, o estável, ele precisa do tempo. Então, eu precisava de um tempinho para me recompor. Isso é o quê? Você aprender a viver, a agir da melhor maneira sob pressão. Se você assistir novamente essa live, você vai ver a mudança da minha fisionomia no começo para agora. Mas o quê? O tempo inteiro eu buscando, puxa vida, né? Então aquilo que a gente vai falar aqui é realmente aquilo que a gente pratica. E a gente quer ficar melhor ainda, só que a gente quer a tua companhia junto. A gente quer pegar você pela mão e falar assim, ó, não vamos ninguém soltar na mão do outro. Para esse caminho que a gente tá indo, a gente quer convidar você. Como eu falei, 17 anos, nos últimos 4, 5 anos, são os dias desses 4, 5 anos que a gente mais cresceu. Mais teve isso, talvez a gente não, talvez nem seja a gente talvez nem tenha sentado para pensar nisso, tá? Mas é o momento que a gente mais se colocou desafiado para a gente fazer coisas que a gente não fazia juntos. E para chegar nessa decisão era muito mais fácil. E agora eu falo assim, quantos casais
que a preferência é sempre estar fazendo separado. O cara vai pro jogo de futebol e a esposa vai pro jogo de vôlei. Não sei. Isso na quarta. Né? Daí tem... Eu tô tentando lembrar alguns exemplos. Isso na quarta. Futebol de quarta. Na sexta tem futebol, bate-bola também. Mas daí a esposa gosta de fazer o negócio sei lá. Era o que eu fazia, gente. Daí tinha um outro. E cada um. Não tô falando que é ruim, mas quantos casais não estão passando por uma separação velada? De um relacionamento separado. Com as pessoas que mais importa, com a esposa, com os filhos. É o comprometimento em crescer, porque eu posso ir lá, espremer a laranja, carregar o saco de laranja nas costas e não beber o suco. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô bebendo suco, porque eu tô comprometida com os meus resultados. É beber o suco, é aceitar aquela dor, é aceitar aquele sentimento, é pedir sabedoria, né? Porque lá em Tiago 1,5 está escrito que todo aquele que pedir sabedoria será dada. Então é pedir sabedoria e usar a inteligência emocional, que a gente só aprende diariamente na prática, em situações como essas aqui que nós estamos falando para vocês. Quando tá desafiado. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem Dá mais. vontade, vou falar assim, ó, pela Kátia. Ela na conformidade e na estabilidade. Só para finalizar. Na conformidade e na estabilidade dela, na influência. Tem horário para começar. Já o dominante, eu quero falar mais. Por mim, eu ficava falando, sabe por quê? Porque eu sou influente, também altíssimo influente. Eu ia ficar falando aqui, eu ia colocar assunto para vocês, mas isso é normal. Mas a gente tem que guardar, tem que guardar porque a gente vai fazer o Drops todos os dias, salvo o sábado e domingo, por definição ainda de acordo com a agenda, mas que a gente tem certeza... Drops às 10 horas, todos os dias de segunda a sexta, é isso? Isso? Uhum. Sábado e domingo a gente confirma sempre com posts, é isso? Sabe por quê? Porque ela é estável. E nós dois flexibilizamos em ser conforme. Eu sou dominante e ela é estável. Mas nós dois confirmamos muito, compartilhamos de uma mesma ideia de flexibilizar para conformidade. O que é conformidade? Esse certinho. Eu tenho anotado as minhas anotações, eu não entendo as anotações dela. Acompanhe nosso Drops todo dia às 10 horas, que você vai conseguir entender qual é o seu perfil da sua esposa, você vai entender o perfil do seu marido, dos teus filhos, e a comunicação vai ser muito mais fluida. É que nem eu falei, inteligência emocional e sabedoria. São 2 rios de águas fluídas. E isso tudo vai acontecer com você aí também. Vem com a gente e pensa numa passagem bíblica. Livrai-nos do mal. Você vindo com a gente, você vai estar se libertando e se livrando de muito mal. Livrai-nos do mal, meu. Valeu, fiquem com Deus, forte abraço, até mais. A gente vai deixar gravado isso aqui por algum tempo? Vamos ter que deixar a mesma cara feia no começo. Novela da vida real. Tchau, tchau. Olá, tá gravando. Ficou com cara feia ainda não? Tchau, tchau. Cadê? Vamos encerrar. Onde que encerra? Aqui. Tchau.